Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ju Palermo, você está no canal Fala Pro Camões. E hoje a gente vai falar de dois livros que eu li recentemente. Dois livros diferentes do que eu estou acostumada a ler. E vou comentar um pouquinho sobre o Museu do Silêncio e a fórmula preferida do professor, da Yoko Ogawa. Agora eu fui procurar, é Ogawa ou é Ogawa? E aí eu coloquei no Google como pronunciar e eles falam Ogawa, Ogawa. Então, eu acho que é Ogawa, mas eu não tenho certeza. Enfim, dona Yoko, tá? Me perdoe aí, eu não sei pronunciar. Tentei descobrir, mas não ajudou muito, porque ele faz um uá, que pode ser uá e pode ser vá, faz o Ogawa, sabe? É tipo o espanhol, quando não é nem B, nem P. Enfim, tá? Vamos falar dela e do conteúdo que é o que interessa. E também como que eu cheguei nesses livros, começando então pelo Museu do Silêncio. Tem um aluno no segundo ano do ensino médio, que é um leitor voraz. E cada semana ele está com um livro, às vezes num dia ele está com um, no outro ele já está com outro. E eu passei um dia, vi esse livro em cima da mesa dele, O Museu do Silêncio, me chamou a atenção. Eu falei, nossa, posso ver, né? Peguei para dar uma olhadinha e li assim aqui atrás, né? O que eu quero fazer é um museu mais grandioso do que vocês jovens podem imaginar. Um museu que não existe em lugar nenhum do mundo, mas que é absolutamente necessário. Uma vez começado, não se poderá abandoná-lo. E aí tem uma resenha, uma frase, né, do Paul Auster, surpreendente, corajoso e profundamente comovente. Eu falei, meu Deus. E aí da revista Stern, sensual e curioso como Murakami, maravilhoso. Eu falei, nossa, que legal. Dei uma olhadinha, dei uma lidinha rápida no texto de orelha, e aí eu falei, e aí, você tá lendo? Ele falou, eu tô no começo ainda, mas parece ser legal, enfim. Fiquei com isso na cabeça, eu não sei, o título me chamou a atenção, né? O Museu do Silêncio. Eu falei, gente, qual é? Bom, enfim, vamos ver. E aí, lembro que coloquei no YouTube para ver pessoas falando sobre ele, e aí eu vi algumas resenhas legais, falei, bom, vamos ver, vamos comprar. Pesquisando ainda sobre a autora, descobri que esse livro era muito legal, mas que o livro de maior sucesso dela, que tinha ganhado inclusive muitos prêmios, era esse, A Fórmula Preferida do Professor. E aí eu, que não sou boba nem nada, já comprei os dois juntos, né? Esse aqui eu comprei, dia 12 de agosto, acho que foi isso mesmo. Dia 12 de agosto foi quando os dois chegaram. E aí, bom, eu já li rapidamente, eu não precisaria olhar no meu Instagram. Aliás, fica a dica para você, se você não me segue no Instagram e não me segue no TikTok, por favor, me segue lá. Mas no Instagram eu tenho a abinha de destaques, em que eu coloco os livros lidos, né, do ano. E aí vocês conseguem encontrar lá para saber exatamente que dia que eu terminei essa leitura e que dia que eu terminei essa, mas foi rápido, foi uma coisa assim de no máximo 3 dias, 2, 3 dias, 4, por aí, depende do que eu estou fazendo, né? O Museu do Silêncio, ele tem aproximadamente 300 páginas, e esse é um pouco menor, né? A fórmula preferida do professor tem 200 nem 230, tá? Dá para ver, né, até por aqui, que o Museu do Silêncio é um pouquinho maior. E são livros, assim, que eu não estou acostumada a ler, mas que eu acho que tem muita gente que vai curtir bastante. Não que eu não tenha curtido, né? Mas esse Museu do Silêncio, eu tinha visto, por exemplo, os personagens não têm nome, tinha um certo mistério na narrativa, e de fato tem, né? Vocês sabem que eu gosto, acho que vocês sabem, que eu gosto de thrillers, enfim, eu sabia que não era isso, né? Enfim, basicamente aqui é a história desse jovem museólogo, né? E que estuda e cria e organiza, inaugura museus. A história a gente não sabe onde ela se passa, e nem em que época, e também não temos nome de nenhum desses personagens, mas ele é contratado para ir na casa dessa senhora muito rica, muito velha, que quer fazer um museu. E aí tem a filha dessa senhora, né? São os personagens principais, o museólogo, a filha dessa senhora que é bastante jovem, e essa senhora que é bastante idosa, e ali alguns outros personagens que também trabalham nessa mansão, nesse lugar, né? Só que é isso, esse museu que essa senhora quer fazer é um museu diferente. E ela é uma pessoa de difícil trato. Ela é meio grossa, ela é meio sem paciência, né? Ela é meio difícil de trabalhar. Mas a ideia que ela tem do museu, o cara vai entendendo e vai ajudando a construir. Não é tão simples assim, tem algumas dificuldades a mais no trabalho, com as quais ele nunca, dificuldades pelas quais ele nunca teve que passar, fazendo os museus comuns que ele sempre fez, né? Mas é uma história muito bonita.
E dá para perceber, tendo lido esses dois livros e sabendo um pouquinho mais por outros livros que eu pesquisei dela, porque tem pelo menos mais um dela que eu quero ler, que o grande tema da Yoko é a memória, né? Claro que aqui, quando a gente está falando de museu, o museu é um lugar, né, por excelência, em que guarda a memória das coisas. Tem muito disso aqui, né? O que é que fica depois que a gente se vai? Pessoas que morrem, o que é que fica dessas pessoas? Então, tem toda a questão do como é que será lembrado. Temos também aqui na trama esse lugar em que ele vai trabalhar, um cheiro estranho, esse lugar em que ele vai trabalhar, né, o museólogo, esse lugar em que ele está, fica perto de um mosteiro em que esses monges fazem votos de silêncio. Então, tem o silêncio, o museu do silêncio, o silêncio da morte, porque a morte é isso, né? Quando a pessoa morre, ela não está mais contando nada sobre si. E aí são as suas vidas, os seus objetos, o que ela deixou que vai contar a história dela. Então, é muito é muito poético, é muito profundo, é muito bonito. Tem um pequeno mistério, porque a gente vai ter alguns casos de assassinato aqui, que não são de maneira nenhuma a tônica desse livro, tá? Se está procurando esse livro para ler um livro de mistério, um thriller, não é nada disso. É um livro sobre memória, sobre relações das pessoas. É divertido, é gostoso, ela escreve bem, é fácil, é tranquilo. Eu fiquei surpresa, porque eu não sabia que japoneses gostavam tanto assim de boxe, de boxe não, desculpa, beisebol. Aparece aqui, tem um capítulo inteiro, que aliás foi meio saco assim para ler, porque eu não entendo nada de beisebol, mas ela fala, e depois nesse outro livro aqui também tem um capítulo inteiro sobre beisebol. Aliás, aqui tem mais beisebol ainda, eu não sabia que os japoneses eram tão fãs assim de beisebol. E aí eu estou encontrando uma página que eu dobrei aqui, eu queria saber por quê, porque eu não lembro. Ah, já lembrei, esquece, nada a ver. Tem a ver com a minha dissertação, não, com a minha tese de doutorado, porque o personagem, ele gostava de ler em voz alta antes de dormir. Ele anda com o Diário de Anne Frank, que é um livro que foi da mãe dele, então essa coisa, memória, o objeto, que foi de outra pessoa e que nos lembra a pessoa, né? E aí todo dia antes de dormir ele lê em voz alta o livro. E aí depois tem um momento em que uma personagem pede para ele ler em voz alta para ela. Tem alguma coisa a ver com isso, enfim, para usar na tese não tem nada a ver, mas enfim, então é isso. É um livro sobre esses temas, é um livro bem feito, é um livro bonito, e eu fiquei curiosa, eu já tinha comprado A Fórmula Preferida do Professor, professora que sou, e fui ler. E aí, aqui atrás tem, eu sempre me assombrava ao ver o professor produzir números de memória da ponta dos seus dedos, esses dedos senis, propensos a tremer, incapazes sequer de apertar um botão do forno de micro-ondas, conseguiam pôr em marcha ordeira um batalhão infindável de números. Esse aqui, pelo que eu vi, foi bastante premiado. Será que vai dizer aqui? Esse é o romance que fez decolar a carreira internacional da japonesa Yoko Ogawa, de quem a Estação Liberdade também publicou outros livros, papapá. Best-seller instantâneo no Japão, quando de seu lançamento em 2003, A Fórmula Preferida do Professor acumula mais de 4 milhões de exemplares vendidos. Este livrico aqui, tá? Já o Museu do Silêncio, ele foi publicado lá no Japão em 2000, então ele é anterior à Fórmula Preferida do Professor, publicado no Japão em 2000 e vai chegar no Brasil em 2016, pela Estação Liberdade, que é essa editora que traz livros, né, japoneses, traduzindo para publicar aqui no Brasil. E esse aqui, A Fórmula Preferida do Professor, então é isso, publicado no Japão em 2003 e chegou no Brasil em 2017, tá? Com todos esses prêmios, então, né? Deixa eu ver se esse aqui tem alguma coisa que fala de prêmio. Não. Yoko, tá? Nasceu em tal, bom, enfim. A fórmula preferida do professor é muito bonitinho. Vai contar a história de uma moça mesmo, ela não tem nem 30 anos ainda, que trabalha como doméstica numa agência de domésticas, né? E que é contratada para trabalhar na casa desse cara, que é um professor de matemática. Na verdade, a casa tem uma mansão, uma casa grandona, que tem uma viúva, e a viúva fala: o trabalho é para você cuidar do meu cunhado, que tem uma edícula no fundo dessa propriedade, tem entrada separada, né? O seu trabalho é cuidar dele, só que eu não quero saber de nada dele. Você vai lá, você cuida, você
cuida do que precisar e não me traga nenhum problema, né? E esse cara é o cunhado dessa mulher, então, que vive nessa edícula sozinho. Ele era um professor de matemática, ele é um cara super inteligente, um matemático, mais do que matemático, um professor de matemática de nível superior, né, de ensino superior. Só que ele teve um acidente em 75 e ele perdeu a memória. E até o que aconteceu até 75 ele se lembra. Depois disso, ele só consegue manter a memória por 80 minutos. Então, ele tem 1h20. Quando passa 1h20, ele já não lembra de mais nada que aconteceu nesse tempo. Então, é engraçado, porque todo dia, quando essa moça chega, ela tem que se apresentar para ele, porque ele não sabe quem ela é, né? E aí ele tem todo um sistema de colar post-its na roupa dele, para ele lembrar coisas que ele precisa lembrar. Então, assim, de novo, mais uma vez, como a gente viu aqui, o tema da memória, né? O que é que a gente guarda, como seria viver com uma memória dessas que se esvazia daqui a 80 minutos, sei lá, você sofreu por uma coisa, mas daqui a 1h20 você vai esquecer, né? Ou você teve uma alegria muito grande, poxa, mas daqui a 1h20 você vai esquecer isso. E essa empregada, essa moça, que a gente também não tem o nome dela aqui, né? Aqui é o professor, ela conta, ela narra o livro em primeira pessoa, então eu, né? É a empregada. E o filho, ela tem um filho, um menino de 10 anos, que o professor vai chamar de raiz, porque diz que ele tem a cabeça meio achatada, lembra o símbolo da raiz, né? Então a gente tem, de novo, essa mesma delicadeza, né, das relações pessoais, aqui entre essas 3 gerações, né? O professor já mais idoso e doente, e com esse problema de memória, mas ao mesmo tempo brilhante no mundo da matemática. Essa moça daí dos seus 20 e poucos, uma moça que sempre teve uma vida sofrida, foi mãe solteira, luta com a vida, né, para cuidar do filho, e esse menino de 10 anos, criança, né, vivendo nesse mundo, e tem muitos pensamentos matemáticos. Eu, inclusive, acho que esse livro deveria ser adotado nas escolas pelas disciplinas de exatas, né? A gente sempre fala isso em reuniões, enfim, tudo fica para português, né? Os alunos precisam ler mais. Os alunos, nossa, cada vez mais a gente vê, isso é verdade, que as habilidades de leitura e escrita dos alunos estão cada vez piores, né? E aí fica essa coisa do, precisa ler mais, precisa ler mais, precisa ler mais. Mas daí parece que é só na aula de língua portuguesa. E não é. Parece que é só em literatura. E não é, né? Esse livro aqui, se ele fosse adotado nas aulas de matemática, eu acho que seria um ganho. Porque ele não é longo, ele não é difícil, ele é bonito, dá para ser trabalhado de forma interdisciplinar com outras coisas. Tem um capítulo gigante aqui, como eu falei, do beisebol, que daria para ser trabalhado, por exemplo, em educação física, né? Dá para trabalhar a questão do Japão em geografia, em história, enfim, dá para trabalhar questões de memória e da própria estética do livro em literatura, enfim, mas tem várias coisas, várias discussões a respeito de números naturais, números não naturais, números primos e outras coisas um pouco mais profundas que eu, que não entendo nada de matemática, fico pensando, se eu tivesse tido um professor bom de matemática, quer dizer, eu tive tarde demais, eu tive um professor bom de matemática lá no magistério, mas ao longo do fundamental foi bem ruim essa minha formação, então talvez eu tivesse gostado mais. A matemática pode ser fascinante, veja que sou eu aqui, que faço conta tocando piano, 7, 8, 9, 10, 11, né? Dizendo isso. Então, eu acho que é um livro que super seria legal ser adotado. Se tem algum professor aí de exatas me assistindo, leia esse livro e considere a hipótese de trabalhar na sua disciplina, né? Porque é muito fofo. É isso, são livros bonitos, são livros poéticos, são livros que tratam do tema da memória, e que é um tema mesmo fascinante, né? Com uma delicadeza, com uma leveza, não tem putaria aqui, não tem... Tem um pouco de violência nesse aqui, principalmente, mas também não é nada escrachado. É um outro tom, né? É de fato uma literatura japonesa, uma literatura diferente, com outro tom. Aí você fala, mas aí você está falando que literatura japonesa. Não, estou falando dos livros dela, porque tem imagens estranhas, o Ketsu, como é que era? O Ketsu, que eu gravei vídeo aqui já no canal, e o Casas Estranhas, né? Que é outra pegada. Mas dessa autora aqui, eu senti isso, assim, Você quer saber o que vai acontecer na história, não é nada super suspense, mas a gente quer saber o que vai acontecer, né? Mas essas questões principais, assim, uma maneira muito delicada, de uma linguagem muito bonita, de falar sobre as relações entre as pessoas, de falar sobre a memória,
que parece ser o tema central aqui e que é realmente apaixonante. Então, assim, eu li o Museu do Silêncio, eu li A Fórmula Preferida do Professor, eu gostei bastante. Você perguntar qual dos dois você prefere, nossa, não sei, talvez esse mesmo, né? Poxa, mas eu gostei bastante desse também, não sei. Leia os dois, eu gosto dos dois, não são livros longos, não vai levar muito tempo, e me trouxe um refresco, né, de uma leitura diferente. Obrigada, João, meu aluno, de uma leitura diferente, uma literatura diferente, e quero ler pelo menos mais um dela, e agora eu não vou lembrar o nome, tem alguma coisa a ver com a Ilha da Memória, que o bagulho que a memória tá no título, assim. Então fica a dica, você já leu, tá pensando em ler, nunca tinha ouvido falar, me conta aqui, por favor, curte meu vídeo, custa você, por favor, curtir, não vai cair o dedo, me seguir no Instagram, me seguir no TikTok, por favor, ajude uma coitada de uma professora para eu poder comprar mais livro, para vir falar de mais livro aqui. Beijo, obrigada, até a próxima, eu volto.